Toda vida vem para uma. Certinho aí para vocês? Beleza, né? Bom, pessoal, deixa eu até cronometrar aqui, porque hoje tem muita coisa para não passar do tempo. Vai dar o tempo de vocês perguntarem também. A nossa aula de hoje, eu dei esse tema aqui, né? Esse título, do mal absoluto à banalidade do mal. É um título meio forte, mas ele... Deixa eu só ajeitar aqui. Só um minutinho. Tava gravando no celular também. Então, esse título, do mal absoluto à banalidade do mal, ele tenta abranger as reflexões da nossa aula de hoje e é a chave de leitura a partir da qual a gente vai acessar as origens do totalitarismo e Eichmann em Jerusalém. Obviamente, são duas obras muito densas que a gente não tem a menor condição de dar conta em uma aula, né? Então, acho que isso aí todo mundo tem consciência. Então, se trata apenas da gente pincelar alguns elementos importantes dessas duas obras. No caso de As Origens do Totalitarismo, mais especificamente, a gente vai tratar apenas da parte 3, que fala sobre o totalitarismo especificamente, né? Porque ele é dividido em 3 grandes partes. E a gente fica com essa terceira parte das origens do totalitarismo e com Eichmann em Jerusalém. Então, vamos lá. Antes de começar a explanação propriamente dita, dessa vez eu coloquei para vocês alguns trechos do prefácio da Hannah Arendt sobre as origens do totalitarismo, porque eu achei muito pertinente, forte, né, o prefácio, e dá o tom, né, dá o tom do que a gente vai apresentar hoje. Dá o tom da seriedade do trabalho da Hannah Arendt, né, dá o tom da seriedade do que aconteceu. Inclusive, assim, eu sou um pouco sensível, para preparar essa aula foi difícil, assim, porque eu tive que selecionar imagens, né? E eu selecionei imagens tanto do Holocausto, como dos prisioneiros do Gulag, quanto da Grande Fome da Ucrânia. Então, assim, é bem chocante mesmo, mas são coisas que a gente precisa ver. São coisas que a gente precisa saber que aconteceu, né? Como ela diz aqui, a gente não pode lidar com a história de uma maneira ingênua. Então, começando aqui. Compreender não significa negar os fatos mais chocantes e eliminar deles o inaudito, ou, ao explicá-los, utilizar-se de analogias e generalidades que diminuam o impacto da realidade e o choque da experiência. Significa, antes de mais nada, examinar e suportar conscientemente o fardo que o nosso século colocou sobre nós, sem negar sua existência, nem vergar humildemente ao seu peso. Compreender significa encarar a realidade sem preconceitos e com atenção, e resistir a ela, qualquer que seja. Se é verdade que nos estágios finais do totalitarismo surge um mal absoluto, absoluto porque já não pode ser atribuído a motivos humanamente compreensíveis, também é verdade que sem ele poderíamos nunca ter conhecido a natureza realmente radical do mal. O antissemitismo, não apenas o ódio aos judeus, o imperialismo, não apenas a conquista, e o totalitarismo, não apenas a ditadura, um após o outro, um mais brutalmente que o outro, demonstraram que a dignidade humana precisa de nova garantia, somente encontrável em novos princípios políticos, em uma nova lei na Terra, cuja vigência desta vez alcance toda a humanidade, mas cujo poder deve permanecer estritamente limitado, estabelecido e controlado por entidades territoriais novamente definidas. Já não podemos nos dar ao luxo de extrair aquilo que foi bom no passado e simplesmente chamá-lo de nossa herança, deixar de lado o mal e simplesmente considerá-lo um peso morto que o tempo, por si mesmo, relegará ao esquecimento. A corrente subterrânea da história ocidental veio à luz
e usurpou a dignidade da nossa tradição. Essa é a realidade em que vivemos. E é por isso que todos os esforços de escapar do horror do presente, refugiando-se na nostalgia por um passado ainda eventualmente intacto, ou no antecipado oblívio de um futuro melhor, são vãos. Então, ela escreveu isso em 1950, né? E estava, obviamente, no clima ainda, na tensão, né, do que aconteceu. Ela tinha se dado conta, tinha descoberto o Holocausto, né, há pouco tempo, e era difícil entender o que tinha acontecido, né? Todo o esforço dela foi nesse sentido de compreender, né? E aí a gente vai tentar ver um pouco, né, de como ela aborda essa questão, mas nesse prefácio a gente já vê como está ligado, né, tudo aquilo que a gente conversou sobre um projeto de política que ela apresenta, né, uma tentativa de resgatar a dignidade da política e como isso está ligado a essa barbárie, né, que houve. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto a salientar das origens do totalitarismo é que a Hannah Arendt estabelece esses dois movimentos, né, o nazismo e o stalinismo, como os dois exemplos, né, os dois exemplos do totalitarismo. De modo que é muito importante para ela a questão das nuances, das diferenças, justamente para mostrar a peculiaridade do que foi o totalitarismo. Por isso que na aula anterior, quando eu falava sobre a importância da distinção, né, da questão da autoridade, de mostrar que uma coisa era a forma como se configurava um governo ditatorial, outra coisa era como se configurava um totalitarismo, que essas nuances eram importantes, que não se tratava apenas de uma perda parcial da liberdade, como poderia pensar algum liberal, nenhuma perda da autoridade, como poderia pensar algum conservador. Era algo muito mais grave, né? É algo muito mais abissal do que isso. Então, ela considera esses dois casos, né? A Alemanha nazista e a Rússia stalinista, e de modo que ela faz essas distinções. Por exemplo, ela não vai dizer que não houve ditadura nos governos socialistas anteriores a Stalin. Sim, houve ditadura, mas ditadura não é totalitarismo. Então, tem toda uma peculiaridade, né, uma originalidade, e não significa diminuir, né? Pelo contrário, significa você enxergar a coisa como ela é, na sua originalidade, na sua radicalidade, né? Então, o totalitarismo difere essencialmente de todas as formas conhecidas de despotismo, de tirania ou de ditadura. O governo totalitário é diferente porque é o domínio total, a única forma de governo com a qual não é possível coexistir. Assim, temos todos os motivos para usar a palavra totalitarismo com cautela. Então, a Hannah Arendt, como todo pensador sério, né, ela é muito cautelosa com o uso dos termos, ela é muito rigorosa nas suas conceituações, e isso deveria ser um alerta para a gente, porque a gente usa as palavras, né, de uma maneira muito irresponsável, às vezes, sem ter muita noção do que está falando. Basta ver o debate público, político, como é que ele se configura por aí, né, chamando pessoas de fascista, ou de nazista, ou de comunista, sem atentar para a dimensão, né, e fazendo comparações, às vezes, as mais estapafúrdias, né, sem ter o conhecimento, né? E muitas vezes algumas organizações judaicas precisam vir a público e dizer, ó, por favor, não façam esse tipo de comparação, né? Porque vocês estão banalizando a memória do que aconteceu. O que aconteceu foi muito grave e tudo. Então, essa questão da cautela com o uso do totalitarismo é importante, porque o que aconteceu foi muito grave, né? Então, a gente não pode banalizar. Então, um dos aspectos do totalitarismo, ela começa a descrever agora, o totalitarismo é um fenômeno de massas, né? Então, tentar diminuir vocês aqui um pouquinho. Vocês estão me vendo ainda, né? Porque eu diminui o rosto de vocês. Peraí. Ixi, agora não tô mais vendo ninguém.
Pronto, agora eu tô vendo um monte de gente. Só que ficou todo mundo na minha frente. Bom, o totalitarismo é um movimento de massas. Arendt dá a essa palavra um significado muito preciso, diferente daquele que tem na nomenclatura marxista. Então é importante, né? Mais uma vez, a questão do rigor conceitual, né? Do rigor terminológico. Quando ela fala em massa, não é da mesma forma que os marxistas falam em massa. Ela tem também uma explicação toda original sobre o que isso significa. Até porque as massas elas são diferentes das classes organizadas, né? A tese dela é de que, ao contrário, né, da perspectiva da leitura, né, de socialistas, as massas sobre as quais os movimentos totalitários atuam, elas não são classes, isto é, grupos estruturados com um status, uma identidade e objetivos precisos na estrutura social, mas desestruturados, grupos amorfos, prontos como tais para todas as transformações e todas as aventuras. Então, essa massa, ela não tem uma consciência de classe, não se trata disso, né? Se trata realmente de uma espécie de caldo, né? De pessoas bem heterogêneas, mas que se caracterizam, se configuram por um certo isolamento, apolitismo, né? Tem uma série de fatores psicológicos também que ela acaba destrinchando nesse capítulo da origem do totalitarismo. Então, uma coisa que também é importante, né, que ela faz notar, tanto nesse livro como no Eichmann, é que não se tratou de movimentos minoritários que teriam manipulado, né, as pessoas e por conta simplesmente dessa manipulação, eles teriam tido um apoio, né? É preciso considerar a realidade da coisa. Então, e a realidade é que as massas apoiaram o nazismo e apoiaram o stalinismo, né? Então, em um determinado momento, ali 90%, digamos, da Alemanha apoiava o nazismo. Isso é uma coisa muito assustadora, né? Que a gente precisa tentar entender, né? Então, ela vai dizer, né, que nem Hitler nem Stalin teriam chegado ao poder e lá permanecido se não tivessem gozado da confiança das massas. Esses atos foram, portanto, deliberadamente aprovados por um grande número. Então, isso aqui é um fato, né? E faz a gente pensar, né? O que se deu, né? O que foi que aconteceu ali para que as pessoas se predispusessem a essa dominação ideológica, né? Então, ela vai dizer que um ponto importante não é que não houvesse mentira na propaganda totalitária, óbvio que havia mentira, mas ela faz notar também que havia também muita verdade no sentido de uma exposição genuína daquilo que se pretendia fazer e que as pessoas compravam essa ideia. Vai dizer assim, os nazistas estavam convencidos de que o mal, em nosso tempo, tem uma atração mórbida. Então, não era simplesmente uma massa iludida. Existiam as pessoas que eram atraídas pelo discurso mórbido, né? Pelo discurso tal como ele se apresentava, né? O discurso preconceituoso, o discurso belicoso, né? O discurso maldoso, e as pessoas tinham esse frenesi por conta desse mesmo discurso. Então, não dourar a pílula no sentido de dizer que todos estavam iludidos, todos estavam manipulados, não. Houve realmente uma atração por esse discurso do mal, né? Então, por exemplo, os bolchevistas, eles diziam não reconhecer os padrões morais comuns, e essa afirmação, feita dentro e fora da Rússia, tornou-se um dos pilares da propaganda comunista. Então, essa ideia de dizer que os comunistas estavam acima, né, não valorizavam a moral, isso era tido como algo interessante, né, e as pessoas gostavam disso. Então, os padrões do homem da massa são determinados por influências e convicções gerais que são tácitas e silenciosamente compartilhadas por todas as classes e sociedade. Então, não se trata de uma classe específica, é basicamente isso que ela quer dizer.
Então, as pessoas que foram convencidas, né, pelo discurso nazista, pelo discurso bolchevista, elas estavam dispersas, né, independente de classe. Então, o valor propagandístico do mal e o desprezo geral pelos padrões morais independem do interesse pessoal que se supõe ser o fato psicológico mais poderoso na política. Esse aspecto aqui, ele é importante, ele é uma chave de compreensão para toda a nossa aula de hoje, né? O fato de mostrar que esse valor propagandístico do mal, esse desprezo pelos padrões morais, ele não se liga apenas ao interesse pessoal. É algo a mais do que isso. Isso é importante para quando a gente for falar do que é o mal absoluto. Por isso que eu vou dar uma ênfase a essa questão do desinteresse, né? Então, o regime totalitário ele não se baseia, como o despotismo, no triunfo dos interesses e gozos de uns poucos e na recusa do interesse geral, pois está totalmente disposto a sacrificar os interesses vitais, as ações imediatas de qualquer um para a realização do que ele afirma ser a lei da história ou a lei da natureza. Lei da história, lei da natureza aqui faz a referência justamente à filosofia de base do nazismo e do stalinismo, né? Porque no caso do stalinismo, a filosofia de base é o marxismo, né? O marxismo é um materialismo histórico dialético, um determinismo histórico, né? Que aponta para uma determinada realização do poder do proletário na história. E em relação ao nazismo, você tem a ideia da lei da natureza, né? Que a raça ariana vai predominar, independente de qualquer coisa, porque é a raça mais forte e tudo. Então, eles estão voltados para essa ideia, para a realização disso, que inevitavelmente se realizaria, né? E independente de interesse pessoal, né? Esse aspecto é importante, porque é diferente do que a política está acostumada, né? Que é a questão do interesse. Então, o que a Hannah Arendt vai chamar a atenção é para esse aspecto do enfraquecimento do instinto de autoconservação, né? Então, a consciência da desimportância e da dispensabilidade deixava de ser a expressão da frustração individual e tornava-se um fenômeno de massa. Claro, por exemplo, na Alemanha, tanto na Alemanha como na Rússia, né? Um período de crise, né? Onde as pessoas estavam completamente perdidas e essa perda também da esperança e a perda, principalmente, a gente vai ver depois, dos seus valores individuais, né, faz com que houvesse uma desimportância até consigo mesmo, né? Porque o que vale é a realização do que está por vir. Então, havia nesse contexto um radical desinteresse do indivíduo em si mesmo, uma indiferença cínica ou enfastiada diante da morte, indiferente, né, se vai morrer ou não, uma inclinação apaixonada por noções abstratas, guindadas ao nível de normas de vida, e o desprezo geral pelas regras óbvias do bom senso. Então, aqui eu faço uma citação da Hannah Arendt, né, que ela vai dizer o seguinte: Himmler, que esse aqui foi o chefe da SS, né, que conhecia tão bem a mentalidade daqueles a quem organizava, descreveu não apenas os membros da SS, mas as vastas camadas de onde os recrutavam, quando disse que eles não estavam interessados em problemas do dia a dia, mas somente em questões ideológicas de importância para as próximas décadas ou séculos, conscientes de que trabalhavam numa grande tarefa que só aparece uma vez a cada 2000 anos. Então, eles viviam nesse mundo, né, de uma tarefa histórica, né, de uma coisa grandiosa, né, para a qual o indivíduo era alguma coisa de secundária. Então, um pouco mais ainda sobre essa questão do desinteresse, que, como eu disse, ela vai ser importante. O fanatismo dos membros dos movimentos totalitários, cuja intensidade difere tão claramente da lealdade dos membros dos partidos comuns, resulta exatamente da falta de egoísmo interesseiro dos indivíduos que formam as massas e que estão perfeitamente dispostos a se sacrificarem pela ideia. Então, uma das marcas do fanatismo, né, que a gente sabe, é essa disposição de se sacrificar.
A gente viu que tem um enfraquecimento do instinto de autoconservação, né? E essa disposição de se sacrificar por uma ideia. Então, falar um pouquinho agora sobre partido totalitário e propaganda totalitária. Então, sobre a matéria-prima das massas atomizadas e amorfas, é construído o movimento ou partido totalitário. Então, como eu falei, é muito difícil porque a gente está fazendo uma síntese muito grande aqui, né? Mas a Hannah Arendt vai mostrar lá nessa parte 3 como se consegue fazer com que essas massas se sintam, se tornem indivíduos atomizados, digamos assim. Atomizados não no sentido de terem uma noção de indivíduo, né? Mas no sentido de estarem isolados dos outros, né? Ela vai mostrar lá, como, por exemplo, na Rússia, o terror russo, a questão da delação, né? Dos colegas, dos companheiros. Qualquer pessoa que era, digamos assim, acusada, e era acusada injustamente, tinha que delatar todos os seus outros familiares, parentes, e isso vai gerando um terror e as pessoas ficam isoladas, enfim. E ela vai mostrar como isso é importante, né? Essa tessitura para que o partido totalitário possa agir sobre essas massas, né? Então, a outra característica que a gente conhece, né, a dramatização, os movimentos da multidão, a ação do líder, tudo isso é importante. Em relação à propaganda, a Arendt vai dizer que ela é mais dirigida para o exterior, né, e que dentro o Estado tem apenas autoridade aparente. A autoridade real é mantida pelo partido. Então, assim, por exemplo, numa ditadura, a ditadura ela se utiliza. Ixi, deu um recado aqui que a minha internet está instável. Se der algum problema, vocês avisam. Numa ditadura, o ditador ele se aproveita do Estado, né? Você tem uma relação aí no totalitarismo, é o partido que manda. É como se ele eliminasse o Estado. O Estado é apenas uma fachada. Então, o totalitarismo é mais grave, obviamente, do que até uma ditadura unipartidária. Então, por exemplo, antes de Stalin, você tinha uma ditadura de um partido único, né? Mas com Stalin você tem algo muito pior, né? Algo absurdamente pior. Então, sobre o totalitarismo, não há e não pode haver espaço público. E, por outro lado, quem governa é o partido e não a lei. Além disso, as leis mudam o tempo todo, né? E nem são mais divulgadas. Isso aqui está repetido, essa situação. Depois eu ajeito. Outra noção importante é a noção do inimigo objetivo. Enquanto numa ditadura você tem a prisão ou a eliminação de opositores do regime, de pessoas que são suspeitas de fazerem oposição ao regime, no totalitarismo você tem a eliminação gratuita de alguém, ou de uma raça, ou de uma classe que é categorizada como inimigo. Simplesmente, né? Então, o totalitarismo tem inimigos objetivos, definidos de antemão pela ideologia, que, formulando as supostas leis da natureza e da história, designa categorias de homens que essas leis condenam objetivamente. O que quer que façam, pensam ou digam, subjetivamente. Então, não interessa o que um judeu fez. Não interessa se ele cometeu crime ou se ele não cometeu crime. Ele simplesmente é judeu, então ele tem que ser eliminado. Né? Então, é essa questão do inimigo, simplesmente por ser quem ele é, né? Então, aí, vocês vão começar a ver as imagens agora, eu passei o dia selecionando essas imagens, por isso que eu disse que foi dureza, né? E aí, em cima você tem, né, uma frase, alemães não compram aos judeus, não compram em lojas... Isso aqui é o começo, né? Pra você ver como tu começa assim, né? Você vai excluindo, né, da sociedade, tem várias leis, né, que vai colocando o judeu como na margem da sociedade até a gente chegar nesse aspecto aí mais dramático. Então, quando os inimigos objetivos são liquidados e não sobra nenhum, eles inventam outro, porque o totalitarismo ele não existe
sem um inimigo, né, para ser combatido. Na organização totalitária, por exemplo, o desejo do Führer é a lei do partido. Então, não tem programa de partido, não tem programa de governo, não tem nada. Toda a hierarquia partidária é eficazmente treinada para o único fim de transmitir rapidamente o desejo do líder a todos os escalões. Então, não é nem o que o líder diz, porque o que ele diz pode mudar de um dia para o outro. É o que ele deseja, né? Então, a organização ela vai ser toda mantida como um dinamismo de realização do desejo do líder, né? Do Führer. Então, a organização funciona segundo o princípio de que quem não está incluído está excluído, né? E quem não está comigo está contra mim. Isso aqui é interessante, né? Óbvio que eu não vou fazer nenhuma comparação estapafúrdia com os nossos dias, porque eu também não quero cair na banalização de fazer comparações com algo que foi tão absurdo e tão abissal. Mas a gente precisa também se preocupar com algumas atitudes, né, que às vezes parece um pouco com uma mentalidade totalitária, né? Essa ideia de que você não pensa do meu jeito, você é meu inimigo. Quem não está comigo está contra mim. Não tem meio termo, saia de cima do muro. Isentão não vale. Né? Então, essa necessidade de você puxar para o seu lado, porque só aquele lado é o certo, né? Isso é perigoso. Isso é perigoso. A gente tem que ter essa noção, né? Porque o mundo que a Hannah Arendt prega, deseja, como a gente viu, é um mundo plural. É o mundo das nuances, das diferenciações. E isso é perdido, né, com essa perspectiva, né? Do princípio de quem não está incluído está excluído, quem não está do meu lado está contra mim. Ou é daqui ou é inimigo. Então, isso é uma mentalidade totalitária, isso não é democracia. Então, às vezes é preciso tomar cuidado que a gente fica defendendo a democracia como um nome, mas fica agindo, né, com uma mentalidade autoritária, né, quase totalitária. Então, outra característica é que a polícia de um Estado totalitário está inteiramente sujeita ao chefe e pode ser liquidada a qualquer momento, né? E aí a gente vai ver 3 aspectos sobre a essência do regime totalitário. Esses aspectos estão intimamente ligados, né? O primeiro aspecto é a supressão da liberdade exterior. A supressão da liberdade exterior ela é conseguida, obtida através do terror. E aí eu coloquei algumas imagens da famosa Noite dos Cristais, né? Que foi aquele momento em que os nazistas foram para cima de todos os estabelecimentos dos judeus e tudo. E, assim, interessante, né, perceber, a gente vai estudar nesse curso ainda a Edith Stein, né? E tipo, ela sofreu aí ela estava no convento, né? Eu me lembrei disso agora. Ela estava no Carmelo, né? Ela já era freira, já estava no Carmelo, quando teve a Noite dos Cristais. E o Carmelo dela recebeu, né? Tipo, ficou uma movimentação muito grande lá no convento, porque eles estavam abrigando os judeus perseguidos, eles estavam abrigando as pessoas que estavam com medo, apavoradas, eles estavam recebendo lá, né? E as freiras lá rezando e tudo mais. E, enfim, interessante a gente perceber, né? Que todas essas filósofas que a gente estuda, elas estão nesse momento histórico, né? E que, no caso da Edith Stein, foi a que mais sofreu, né? Porque ela realmente foi para a Câmara de Gás, ela foi assassinada, né? Enfim, mas voltando aqui para as características, a supressão da liberdade exterior pelo terror, a proibição feita ao indivíduo de realizar a menor ação livre, sua fusão em um homem coletivo, raça ou classe, que se tornará o único sujeito atuante da política e da história. Essa metamorfose assume a forma da abolição do direito. O totalitarismo pretende, à sua maneira, ser um Estado de direito, pois pretende obedecer às leis supremas. Estado de direito no sentido deles, né, maluco, de obedecer às leis supremas da natureza ou da história. Então você vê que não tem mais direito individual, não tem, os caras invadem, os caras incendeiam, os caras matam, e
terror, né? A definição de terror mesmo. O outro aspecto é a supressão da liberdade interior. E o que é a supressão da liberdade interior? Como é que ela se dá? Por meio da ideologia, né? Por meio da cooptação, né? do próprio pensamento. A ideologia, ela pretende explicar tudo, o passado, o presente e o futuro. É uma unidade lógica que faz sentido, uma coisa que faz sentido na sua cabeça, né? Por isso que às vezes a gente fala que o niilismo é perigoso, né? O niilismo é aquela falta de sentido das coisas. Porque se você não consegue preencher esse niilismo com uma fé genuína, digamos assim, ou com uma configuração moral muito sólida, né? Você acaba preenchendo por uma ideologia, porque o ser humano ele sente a necessidade de dar sentido às coisas. E a ideologia ela dá um sentido à realidade. Aí ela tira a pessoa daquele niilismo e coloca dentro de algo que faz sentido para ela, né? Então, na ideologia não há vontade de aprender nada novo. Por que aprender nada novo? Porque tudo está explicado dentro daquela teoria, né? Então, nenhuma experiência pode ensinar alguma coisa nova, porque tudo está incluído nessa progressão constante por dedução lógica da própria ideologia. A verdade que a ideologia afirma possuir só pode se tornar cada vez mais esotérica, alimentará as ilusões da seita. Então você também tem um sentido muito grande de seita, né, dentro desses movimentos, porque existe uma ideologia, né, que está dentro da cabeça de todas essas pessoas e a configuração de seita ela também se mostra aí. Então, a propaganda do movimento totalitário, ela também serve para emancipar o pensamento da experiência e da realidade. Então, a propaganda, qual é a função, né, da propaganda totalitária? Distancia o indivíduo da experiência e da realidade, deixa ele em contato simplesmente com a ideologia, com a narração, né, ideológica. Então, essa propaganda ela sempre se esforça para injetar um significado secreto em qualquer evento público e tangível, e para fazer suspeitar de uma intenção secreta por trás de qualquer ato político ou público. É tipo assim, não existe nenhuma casualidade. Então, aconteceu alguma coisa assim, não foi por acaso. É porque tem todo um movimento por trás, sabe? Tipo, uma teoria da conspiração. No caso dos nazistas, vocês sabem que era a ideia de que os judeus iam dominar o mundo, né? E tinha toda uma teoria da conspiração que eles precisavam destruir os judeus, porque os judeus iam conquistar o mundo e tudo mais, umas loucuras mesmo. E o outro aspecto, a gente pode chamar de rebanho humano, né? Quando você junta esses dois aspectos, né? A supressão do espaço externo pela destruição da lei e a supressão do espaço interno pela promoção da lógica pura da ideologia reforçam-se mutuamente. Então, você tem a destruição da liberdade externa, você tem a destruição da liberdade interna. Aí, o que é que você tem como consequência disso, né? Você prepara as massas com essas duas com esse aniquilamento das liberdades exterior e interior, você prepara a massa para os papéis que o totalitarismo espera delas, que pode ser o de vítima ou de carrasco. Então, tem a massa que serão os carrascos, né? Aquela massa lá do nazismo, do Exército Vermelho e tal, ou você tem a massa que vai ser a vítima. Então, essas ações, né, da propaganda totalitária, do terror, da ideologia, elas contribuem para desumanizar o homem. Se é verdade que o homem é essencialmente para a área de liberdade, ou seja, capacidade de criar algo novo, de começar uma nova história a qualquer momento. Então, o que foi que a gente viu na Hannah Arendt? Que o que é mais característico do ser humano é a liberdade. Quando você aniquila a liberdade do lado de fora, do lado de dentro, é como se você aniquilasse o ser humano naquilo que ele tem de mais próprio, né? Então você torna o ser humano um número, né? Uma quantidade, algo eliminável, algo que não tem valor, né? Então, dado o duplo fechamento do espaço exterior e interior, a capacidade humana é atingida no seu âmago. Então, terror e ideologia se reforçam mutuamente. A preparação
das massas é bem-sucedida quando as pessoas perdem o contato com seus semelhantes, bem como com a realidade ao seu redor. Essa situação a Ada chama de desolação. Então, a desolação é algo pior do que solidão, né? É algo que tem toda essa dimensão aí da perda do que é mais humano. Enquanto essa experiência de desolação, né, ou de solidão, nesse sentido mais radical, na vida normal da humanidade é algo excepcional, o totalitarismo a generaliza e perpetua, faz da desolação um fenômeno de massa e estabelece sobre ela seu empreendimento de dominação total. Então, a desolação, que é um conceito que a Hannah Arendt vai trabalhar lá nas origens do totalitarismo, é tida como uma experiência de absoluto não pertencimento ao mundo. É uma das experiências mais radicais e desesperadas do homem. Só lembrando que a Hannah Arendt ela foi para um campo de concentração, tá? Felizmente, ela passou pouco tempo. Então, ela ficou presa, ela foi presa pela Gestapo quando ela estava na Alemanha, mas ela respondeu o interrogatório, uma coisa, conseguiu sair. E ela foi presa também quando ela estava refugiada na França e a Alemanha invadiu a França. Aí ela ficou num campo, mas por conta de uma desorganização lá e tudo, ela também conseguiu fugir. Mas ela teve assim o contato, né, com a realidade, né? E ela dizia que ela via muitas mulheres cedendo, né? E ela diz que quase ela cedia também, quase ela desistia também, né? Mas não, tipo, desistir mesmo de ser humano. Porque é como se fosse um processo mesmo de desumanização, né? Então, o totalitarismo, ele estabelece a morte do humano dentro da própria vida. Transforma o homem em um simples trabalhador, dedicado exclusivamente à operação do trabalho material, contribuindo para a sobrevivência orgânica do grupo. Porque como a gente está falando muito de nazismo, né, nunca esquecer que para Hannah Arendt, o nazismo e o stalinismo também configuram o mesmo fenômeno. Essa foto aí, por exemplo, é dos gulags, né, que são os campos de trabalho forçado da era stalinista. Então, nesses campos de trabalho forçado, tanto nos campos de concentração nazista como nos campos da Rússia stalinista, o homem ele é reduzido à condição de trabalhador naquele sentido mais animal, digamos assim. Se nós relembrarmos aquela definição de vida ativa da Hannah Arendt, na qual você tem o trabalho, o labor, a obra e a ação, né? O trabalho é aquela atividade que está mais ligada às necessidades, né? Que está mais ligada ao aspecto animal. Não é nem a obra, porque esse outro estágio da produção é um estágio em que você consegue ver uma finalidade naquilo que você está fazendo, né? E aí você já dá um passo a mais. Mas nos campos de concentração, você tem eliminado a capacidade de ação, você tem eliminado esse e você reduz o ser humano a uma mera manutenção dessa vida orgânica, né? Então, o trabalho sem a liberdade humana já não pode ser praxis nem poiesis. Já não pode acrescentar nada ao mundo, é pura repetição, é infra-humano. Então, foi isso que foi a isso que foi reduzido o ser humano, né, nos campos de concentração. Então, pois é, essas imagens aí, né, vocês têm imagens dos campos de concentração nazista e dos campos russos, né? Os gulags aqui mais especificamente. Então, os totalitarismos decorrentes da contestação radical dos princípios do humanismo e da ética judaico-cristã conseguiram, assim, durante algum tempo, fazer desaparecer o ser humano da superfície da Terra. Desaparecer o ser humano nesse sentido, porque a gente viu que a Hannah Arendt entende que é mais especificamente humano a nossa capacidade de agir no sentido daquela relação entre agir e pensar, né? Então, isso é eliminado e o homem é reduzido a isso aí que vocês estão vendo, né? E essas não são nem as piores fotos. Então, agora,
a gente vai aproveitar esses 20 minutos que faltam para a gente tentar entender um pouco esse conceito de mal absoluto e por que que a Hannah Arendt entende o totalitarismo como mal absoluto. Porque não é só essa coisa assim de você olhar, isso aí é o mal absoluto. Ela faz uma leitura da filosofia kantiana, né? Então, a Hannah Arendt, aos 13 anos, a Hannah Arendt já tinha lido toda a obra do Kant. Então, aí vocês tiram, né? Que realmente foi um pensador que ela visitou bastante. Então, para a gente entender essa questão do mal absoluto, eu vou falar um pouquinho da ética kantiana, né? Então, para o Kant, o que é uma ação boa? Uma ação boa é aquela praticada segundo uma máxima, constituída de tal maneira que possa ser aplicada a todo ser racional. Não sei se vocês já ouviram falar, quem é da filosofia já ouviu falar, é o imperativo categórico. Então, o que é que diz o imperativo categórico? Age de tal maneira que a máxima, que a norma da tua ação possa ser aplicada como lei universal, ou seja, que você possa generalizar, né? Então, para Kant, uma ação boa, justamente por essa capacidade, né, de se tornar universal para todo ser racional, ela é uma ação que transcende as particularidades de todos os egoísmos, seja um egoísmo singular, seja um egoísmo coletivo, no sentido de algo para o meu grupo, algo para o meu país, né? Então, é algo que não visa o proveito próprio. Isso seria uma ação boa dentro da perspectiva ética kantiana. Então, o que seria uma ação má? Uma ação má, para o Kant, seria o contrário da ação boa, né? Então, seria uma ação cujo motivo fundamental é buscado justamente na satisfação do amor próprio, isto é, do interesse particular e pessoal. Mas não é simplesmente porque eu estou buscando o meu interesse pessoal, é porque esse interesse ele é buscado a despeito do dever. Então, eu tenho uma inversão da hierarquia de modos de agir, né? Então, a lei moral me diz que eu devo agir independente do meu proveito próprio. Quando eu busco primeiramente o meu proveito próprio, independente de estar cumprindo o meu dever, aí eu estou agindo mal porque eu estou invertendo a hierarquia de valores, né? Então, o mal radical consiste para Kant na tendência adâmica, no sentido de Adão, de ser uma tendência humana, naturalmente humana, da natureza de buscar o proveito próprio e condicionar o cumprimento do dever à satisfação dos interesses pessoais. Entender que radical aqui não é no sentido no sentido de raiz, é o mal radical porque ele está radicado na natureza humana. Então, nesse sentido, o que Kant está dizendo é que a natureza humana é má, mas ela também é boa. Então, assim, a natureza humana ela pode ser má e ela pode ser boa, porque ela é capaz de liberdade. Então, esse é o ponto. Então, eu tenho a predisposição dentro de mim de identificar a lei moral, eu tenho essa tendência em mim de ter respeito à lei do dever e agir conforme isso. Mas eu também tenho a liberdade de não agir. E aí isso é o mal, entende? Então, essa é a perspectiva aqui do Kant. Então, a natureza humana ela é corrompida porque na hierarquia das regras do agir, ela transforma aquilo que deveria ser a condição, o cumprimento do dever, em mero condicionado. Ou seja, como eu falei, eu busco o meu interesse pessoal. Cumprir o meu dever é algo contingente. Tem uns errinhos aqui, tá? Depois eu corrijo antes de passar para vocês. Então, Kant chama de mal radical essa tendência a inverter a hierarquia das máximas morais. Mas cada homem pode fazer uso da sua faculdade de julgar e escolher entre o bem e o mal. Então, vamos lá, bem e mal. Faz parte da condição humana ser capaz de sentir respeito pela lei do dever e agir conforme essa lei moral. Faz parte da condição humana ter propensão para escolher os seus interesses particulares e pessoais a despeito do dever moral. Mas só que você tem uma outra possibilidade, aí a gente chega no que nos interessa.
Existe uma outra possibilidade de ação, considerada por Kant, hipoteticamente, que é a de que alguém escolha o mal independente do seu proveito próprio. Ou seja, escolha o mal pelo mal, o mal como fim em si mesmo, e não o mal como decorrência da busca do seu próprio interesse, não o mal meramente instrumental, entende? Então, o Kant ele considera essa possibilidade, mas ele diz que essa possibilidade não é humana, entendeu? Então, essa possibilidade de escolher o mal em si mesmo, ela transcende o mal radical, no sentido do mal radicado no homem, o mal da natureza humana, o mal adâmico, né? Porque é algo absoluto, assim, é você escolher o mal absolutamente, como uma finalidade em si mesma. E para o Kant, isso não é humano. Então, se isso existe, não é humano, faz parte de uma natureza diabólica e não de uma natureza humana. Somente se desliga absolutamente da lei moral e pratica o mal pelo mal o demônio, não o homem. Então, isso aqui, tudo isso aqui é a leitura kantiana, tá certo? E aí, o que acontece? Quando a Hannah Arendt se depara com sistemas totalitários e tendo lido Kant como ninguém e sabendo dessa diferenciação, né, que o Kant faz, aí ela vai entender, nós estamos diante do mal diabólico, nós estamos diante do mal absoluto. E ela vai dizer que o totalitarismo é o mal absoluto, né? Então, Arendt, diante da emergência dos sistemas totalitários, e em face dessa organização estritamente racional e técnica da destruição, na qual estava fora de cogitação o interesse pessoal, entende que está em face de uma figura diabólica. A produção industrial de cadáveres transcende o interesse pessoal. É o mal diabólico, o mal absoluto, o mal inumano. Então, quando vocês olham aí, eu sei que é difícil olhar isso, 8h30 da noite, 9 horas, mas isso aconteceu, né? Isso aconteceu e a gente precisa saber, né? Para a gente não ficar achando que a gente vive num paraíso. E aí, vocês vão achar estranho, a obra Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, é o subtítulo dessa obra, publicada em 1963, ela promove um deslocamento conceitual do mal absoluto para a banalidade do mal. Vamos lá. Então, a Hannah Arendt fez lá as origens do totalitarismo, ela entendeu ali como mal absoluto e tudo. E aí, o Eichmann, quem era o Eichmann? Eichmann era um cara que tinha trabalhado no setor de transporte, né, que fazia a logística da deportação dos judeus, né, e do transporte dos judeus para os campos de concentração. E aí, em 1960 e tal, ele foi preso pelo serviço secreto lá israelense, estava foragido lá na Argentina, foi preso e aí foi julgado. E aí a Hannah Arendt foi assistir o julgamento. E aí, a partir desse julgamento, né, do que ela viu, do que ela assistiu, ela escreveu esse livro. E a questão é que se esperava que Eichmann fosse a encarnação do demônio. Porque não é o mal absoluto, não é algo demoníaco, não é algo, sabe? E aí ficou toda aquela expectativa. Vamos trazer um nazista e a gente vai ver tudo. E aí, quando ela viu, o cara era um Palermo, era um Zé Mané, era um cara tolo, que falava um monte de clichê, que ficava retorcendo a boca e que não tinha nada de demoníaco. E aí ela começou a pensar sobre isso, né? O acusado por crime contra o povo judeu, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, dentre outros, era um tipo comum. Altura mediana, magro, meia-idade, calvo, dentes tortos, olhos míopes, tentando desesperadamente manter o autocontrole com um tique nervoso, ela vai descrevendo ele fisicamente, né? Eichmann declarava-se inocente no sentido da acusação.
afirmando insistentemente que não tinha nada a ver com o assassinato dos judeus, que nunca tinha dado ordens para matar e que só podia ser acusado de ajudar e assistir à aniquilação dos judeus. O que é que ele está dizendo? Ele diz, eu não fiz nada, eu não mandei matar ninguém, eu só obedeci ordens. Então, ele era um cara que obedecia ordens, né? Ele argumentava que o que ele fizera era crime só retrospectivamente e que ele sempre foi um cidadão respeitador das leis. Realmente, ele respeitava as leis do Terceiro Reich. Estão entendendo o problema aí? As ordens de Hitler, sem dúvida, executou da melhor maneira que pôde. Para a surpresa de Arendt, Eichmann não era maligno ou diabólico, era um sujeito banal. E aí ela começa a se aproximar aí da tese da banalidade do mal. Ele orgulhava-se sinceramente de ser um cumpridor de seus deveres e chegou a afirmar em seu interrogatório que teria mandado matar o próprio pai se isso tivesse sido exigido. Ele tinha uma ideia de obediência muito grande, né? Ele tinha uma objetividade típica da mentalidade da SS e orgulhava-se dela. O que é objetividade? Objetividade é você ver as coisas friamente. É você não ver as coisas subjetivamente. É você não deixar a sua paixão, né? Ou o seu sentimento, as suas emoções se imiscuírem, né? Naquilo que você precisa fazer, naquilo que você precisa realizar. Mas olha o grau da loucura disso aqui. O que ele se sentia, às vezes, como não tendo cumprido seu dever, o que incomodava ele quando ele se lembrava, era quando ele não tinha cumprido bem. Por exemplo, teve um determinado momento em que ele tentou, parece que, ajudar um parente que era judeu, né? Aí ele se sentiu completamente perturbado por ter feito isso. Então estava tudo invertido. Então, ela vai ver aqui alguns aspectos, como, por exemplo, a centralidade da burocracia e o não pensar como alguns elementos, né, disso que ela está caracterizando como banalidade do mal. Essa burocracia, ela dificulta ao indivíduo perceber o alcance da finalidade dos seus atos, né, as consequências dos seus atos, e o não pensar. Mas não é o não pensar no sentido pragmático, é o não pensar no sentido arendtiano, entendeu? E aí a gente precisa retomar as nossas aulas anteriores e lembrar que para Hannah Arendt o sentido mais alto do pensamento é justamente a capacidade de julgar. Não é simplesmente um raciocínio técnico, né, lógico, pragmático, não. Isso ele fazia muito bem. Ele sabia fazer conta, ele sabia a logística, ele era muito objetivo, efetivo, né, qualificado para aquilo que ele fazia. Então, embora diligente e eficiente do ponto de vista técnico e organizacional, Eichmann não era capaz de pensar no sentido amplo que Arendt empresta a essa palavra. Ou seja, ele tinha uma espécie de embotamento moral, só conseguindo se interessar e conhecer aquilo que dizia respeito a si mesmo, aos seus interesses pessoais e às suas ambições mesquinhas de carreirista servil. Então, lembra que era muito importante para Hannah Arendt essa capacidade de eu me colocar no outro, olhar de certa forma pelo olhar do outro, entender a perspectiva dele. A gente pode até falar que é importante para ela a empatia, mas empatia é um conceito que a gente vai trabalhar depois na Edith Stein, essa capacidade de sentir o outro. Mas tem gente que tem um embotamento completo e não consegue, né? Que tudo gira em torno do seu próprio interesse. Então, cada linha das suas anotações revelava sua total ignorância de tudo que não fosse direta, técnica e burocraticamente ligado ao seu trabalho. Sua estranha consciência só pesava quando ele não desempenhava bem a sua função. E qual era a sua função? Era a de executar a logística para o transporte e posterior extermínio de um povo em relação ao qual ele pessoalmente não tinha nada contra. Então ele falava, não, eu não tenho nada, não tinha nada contra os judeus. Não aparentava um ódio, um fanatismo contra os judeus, um antissemitismo, não. Ele simplesmente estava fazendo o trabalho dele, que era deportar os judeus, que por acaso iam para a câmara de gás. E aí a gente vai tentar concluir que o totalitarismo
da forma como ele configurou a sociedade, né? Aquela propaganda totalitária, o terror, a aniquilação da liberdade exterior e interior, a ideologia, né? Tudo isso faz com que se torne propenso o aparecimento de personalidades como Eichmann. E aí, esse é o cerne da questão, isso é perigoso. O fato de que Eichmann é um homem normal, que, se dada a configuração, né, se estiverem dados os elementos que o totalitarismo forneceu, aí você tem uma grande possibilidade de aparecer personalidades como Eichmann. Então, o totalitarismo ele teve êxito em funcionalizar as pessoas e favoreceu o surgimento de personalidades absolutamente obedientes e obsessivamente eficientes. Então, isso é da personalidade de Eichmann, absolutamente obediente e obsessivamente eficiente. Ao substituir a pluralidade pela homogeneidade, o totalitarismo reduziu pelo terror e pela propaganda os indivíduos a meros exemplares da espécie. Na medida em que uma sociedade elimina o elemento diferencial, plural e reduz a nada a capacidade humana de julgar, de distinguir o verdadeiro e o falso, o bem do mal, e consegue tornar isso uma política continuada, estão dadas as condições para o surgimento de indivíduos como Eichmann. Então, citando Arendt, o problema de Eichmann era exatamente que muitos eram como ele. E muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, mas eram e ainda são terrível e assustadoramente normais. Acabei até rápido, né? 55 minutos, porque eu acho que vocês vão ter alguns comentários, né? Porque o tema é bastante forte. Vou voltar aqui. As ordens, pessoal. Posso iniciar? Pode, querida. Eu percebi que no início, quando você apresentou as características do totalitarismo, você falou sobre a questão da massa, as ideias de massa, e que isso gerava até um afastamento do egoísmo pessoal, né? Porque tudo funcionava em prol da ideologia, do movimento em si, e não necessariamente da realidade individual de cada indivíduo, né? E depois, quando se apresenta as questões envolvendo a ética kantiana e essa conclusão, parece que a figura do Eichmann é exatamente de um ser egoísta. Mas o estranho é que parece que esse egoísmo, ao invés de estar atrelado a uma vantagem imediata do que a ideologia ou do que a adesão a uma determinada perspectiva política poderia lhe proporcionar, parece que é um egoísmo mais tecnicista, digamos assim, né? Pragmático, talvez não no sentido político da expressão, mas no sentido pessoal e da forma como gerir a própria vida, né? Organização, objetivos bem traçados. Para mim é um tanto quanto difícil desassociar um egoísmo técnico, por exemplo, tentando fazer um paralelo, o indivíduo que vota única e exclusivamente a partir do seu interesse pessoal, dentre as opções disponíveis numa eleição qualquer. Eu não penso no bem comum, né? Como egoísmo, enxergando apenas as suas próprias vantagens e benefícios, eu digo alguém que eliminou o bem comum. Me parece que esses regimes totalitários tentaram usar uma máscara de que eles representavam o bem comum, porque os judeus estão nos atrapalhando enquanto cidadãos alemães de chegar a uma raça pura, que ela representa o que realmente é a Alemanha, e a Alemanha voltar a ser, né, aquilo que era antes que os judeus tivessem a ocupado, digamos assim. Então, para mim, assim, posso estar sendo muito repetitivo, mas
para mim, eu vejo o egoísmo em todas essas etapas, né? Porque no início você falou de uma massificação que não estava tão atrelada aos interesses pessoais. Acho que esse egoísmo, se afastar de questões muito privadas, é uma espécie de estratégia da própria unificação da massa nas questões ideológicas, né? Não Certo. sei se... Não, tranquilo. Vamos por partes. De fato, existe uma diferença entre a análise das origens do totalitarismo e a banalidade do mal, né? Então, realmente, ela fez uma revisão de conceito, ela viu outra coisa, né? É basicamente isso, ela viu outro aspecto, outra nuance, outra coisa para a qual ela não tinha atentado. A única coisa que eu discordo da tua colocação aí é no sentido de que talvez para os nazistas você pode chamar aquilo a que eles se propunham de bem comum. Não, eu acho que bem comum é alguma coisa muito ligada à ética, né? O que você tem lá seria o interesse coletivo, um ideal, né? De uma raça superior e tal. E para a realização disso, os fanáticos eles estavam dispostos a morrer. Então, você tinha ali uma diminuição da tendência à autoconservação, né? Você tinha um grau de fanatismo. O Eichmann, ele não é um fanático. E é isso que perturba, né? Isso que chamou a atenção. Porque a Hannah Arendt, ela é uma pessoa muito honesta, entendeu? Ela tinha toda uma teoria que ela tinha construído ali, mas ela se depara com uma coisa que meio que está mostrando algo diferente, entende? E ela vai tentar dar conta daquilo. Ela não vai tentar encaixar o que ela viu no Eichmann, o que ela viu no julgamento do Eichmann dentro da teoria dela. Ela vai continuar pensando. E aí, continuando a pensar, o que foi que ela entendeu? Ela entendeu, putz, esse cara não é um fanático como os outros, né, que estavam lá. Esse cara é um carreirista servil, é um cara banal, um cara qualquer, né? Que era incapaz de pensar, era incapaz de julgar, era incapaz de atribuir sentido e finalidade ética, né? Para as suas ações. Ele não tinha essa capacidade, que é a capacidade mais alta do ser humano, que é a capacidade de julgar, entende? Então, eu acho que ela faz realmente essa diferença. Se o José Olímpio quer falar, posso passar para ele ou tu quer? Não, só ia fazer um contraponto. Quando eu disse que a proposta, ao eliminar esses egoísmos da massificação, era um bem comum, foi um bem comum, entre Bem aspas, entre aspas. para exatamente tentar unir as pessoas que compunham aquele grupo a partir de algum ideal, né? Então, seria essa ideia coletivista, como você bem colocou. Beleza. Pode falar, José Olímpio, acho que foi ele que levantou a mão. José Olímpio? Tá no mudo, teu. Estão me ouvindo? Pronto, agora sim, pode falar. Eu queria fazer algumas colocações. Eu li esse livro, A Banalidade do Mal, e eu notei assim que faltou uma análise dessa parte de dois aspectos. Primeiro, o nazismo, eles usaram muitas drogas pesadas, né? Então, assim, eles disseminaram as drogas para fazer com que, principalmente anfetaminas, para fazer com que os seus soldados eles tivessem uma força a mais, né? Aquela blitz que era conhecido, né, o nazismo, eles não dormiam, eles não comiam, eles tinham surtos devido à quantidade de drogas que eles utilizavam, que eram surtos que eles mesmos se matavam, quer dizer, entre grupos, dependendo das doses cavalares que eles tomavam. Então, isso é um fato que pode ter causado também traumas, né? Problemas na própria percepção da pessoa. No caso, o Eichmann que foi julgado. Então, assim, ele pode realmente ter usado e abusado porque era algo normal. Todos os soldados recebiam para trabalhar incessantemente, dias e dias, noites e noites, eles viravam semanas. Enfim, isso tudo causa danos, né, na mente, no cérebro, complicado.
Então, daí poderia, além da lavagem cerebral do totalitarismo, poderia ter tido esse viés também dos traumas de guerra junto com a droga. E deixar para vocês, depois eu vou deixar um link para vocês, tem um curso gratuito de totalitarismo do professor Peter Kings, maravilhoso, eu vou mandar para vocês, que é a história da Rússia, do Lenin até o Putin, que fala tudo isso que a professora, a doutora, citou para a gente com muito mais detalhes, para quem quiser realmente ver o absurdo que é o totalitarismo, tá? Nesse caso só para a Rússia, não a parte do nazismo. Mas eu acho que isso daí é algo que eu senti falta no livro, essa análise, tá? Obrigado. Beleza, querido. Obrigada aí pela contribuição. Valeu. Alguém mais quer falar? Paulo, né? Pode falar, Paulo. À vontade. Só aproveitando o que falou o José Olímpio, né? Um monte de filmes sobre o Vietnã, a gente vê realmente aqueles soldados consumindo droga adoidado, né? Maconha é o mais comum, mas cocaína, heroína também, né? Parece que essa situação desumana, a pessoa tem que achar uma válvula de escape mesmo. Agora, eu queria, professora, colocar duas coisas. Uma, em relação ao Eichmann, né? Você foi falando, e eu acabei lembrando daquela parte do curso em que a Hannah Arendt fala sobre a diferença de autoridade e poder, né? E aí eu fiquei pensando se essa, de certo modo, a relação do Eichmann com essa situação toda não seria simplesmente a realização da autoridade, porque eu me lembrei daqueles casos da Inquisição, né, em que o inquisidor mandava queimar a pessoa e ordenava, e as pessoas cumpriam, de levar a lenha para fazer a fogueira, né? E o povo ia todo lá. E era uma questão de obediência à autoridade, que, de certo modo, foi o que ele acabou fazendo. Ele disse que não matou ninguém, mas se ele tivesse em outro ponto da linha de montagem, ele estaria matando também, né? Como o pessoal que colocou na fogueira. Então, essa relação da autoridade com esse burocratismo do Eichmann me pareceu própria, não dele ser a autoridade, mas ele está embaixo da autoridade, né? Uhum. Só já colocar a minha segunda, assim, você fica à vontade para responder. É sobre a questão da natureza humana, né? Que tem esse negócio do Kant e tudo, e o que fala Hannah Arendt, mas parece que esse espírito do mal, do totalitarismo, está dentro do ser humano, né? Você veja, né? Desde a antiguidade, os romanos lá com pão e circo, né? Alimentação e diversão, mas o que era diversão para eles? Sentar lá numa arquibancada e ver a pessoa ser estraçalhada por um leão, uma coisa assim, né? Ou dois homens gladiadores se matando um ao outro, né? Aquele espetáculo das pessoas serem guilhotinadas reunia multidões ali, parecia que tinha um certo prazer na coisa, né? Então, a sensação que dá é que essa atração mórbida, a pessoa, de certo modo, só consegue se livrar com um pouco de misticismo, com um pouco de religião. E se for só no materialismo, né, um ou outro São Francisco pode aparecer, mas, no geral, a massa tende para o mal mesmo, né? É isso. Vamos lá, muita coisa para responder, mas assim, sobre o primeiro ponto, né, a questão da autoridade, eu creio que na Hannah Arendt não existe essa leitura totalmente negativa da autoridade.
porque a eclosão do totalitarismo também seria uma consequência de uma crise da autoridade. Porque, veja, isso que você está falando no sentido da obediência cega, isso não decorre de uma autoridade legítima. A autoridade, nesse sentido mais sóbrio, digamos assim, é uma autoridade natural, como, por exemplo, a relação entre pai e filho, a relação entre professor e aluno. Existem relações de autoridade. A relação entre um servidor e o seu chefe é uma relação de autoridade. E que você tem que prestar, claro, obediência e tal. O problema é que você tem um indivíduo no qual não se questiona essa obediência, não tem o crivo, não tem a faculdade de pensar no sentido da faculdade de julgar. Porque você pode ser uma pessoa obediente, beleza? Aí você vai lá, tem respeito à autoridade. Sim, respeito à autoridade. Mas se a autoridade vai lá e manda você enforcar um inocente, digamos assim, aí você vai dizer, pera lá, vai mexer com alguma coisa dentro de você, né? Que é superior àquela autoridade, que é a sua lei moral, e aí você vai reagir. Não, peraí. Porque você tem a capacidade de distinguir o que é o certo, o que é o errado, o que é o bom, o que é o mal, o que é o verdadeiro, o que é o falso. Então, o mais perigoso de todos esses aspectos aí é justamente o não pensar. Então, por isso, ó, desde a primeira aula a gente bate nisso. A Hannah Arendt sempre fala na importância da capacidade de pensar, mas não é simplesmente pensar tecnicamente, é pensar moralmente. É você ser capaz de atribuir valor às suas ações. Quando você perde isso, aí você está num limiar perigoso. Então, essa coisa de você simplesmente obedecer cegamente, mas isso não é simplesmente autoridade, né? Isso aí é uma outra coisa. É o embotamento moral do cara. E sobre essa questão, né, demônio e tudo, é demoníaco não no sentido do demo, assim, da figura e tal, não é isso. É no sentido, é no sentido filosófico mesmo, assim, porque, veja bem, o ser humano, ele tem radicado em si, ontologicamente, na sua condição, a capacidade de perceber a lei moral, sentir respeito pela lei do dever, que é uma lei moral que está acima dele, né? E ele também tem a capacidade de não responder a esse apelo. E aí escolher o mal. Então, para o Kant, a natureza humana, ela está nessas duas dimensões. Ou na possibilidade de você aceitar a lei moral e agir conforme a ela, buscando agir a partir de máximas, de normas que possam servir para todos os seres racionais, como também é humano, você está se lixando para elas. Você está se lixando para essas normas. Você está se lixando para o bem comum. Você está se lixando para o outro. Você está buscando o seu próprio interesse. Isso é o que a gente mais vê, né? As pessoas, não, eu não queria fazer o mal, não. Eu só estava querendo me dar bem. Pois sim, você agiu mal. Você agiu mal porque você estava querendo se dar bem. Porque quando você estava querendo se dar bem, você usou o outro como um degrauzinho para o seu se dar bem. Ou seja, você instrumentalizou o outro, você fez do outro meio. E o que é que a ética kantiana diz? Você tem que tratar a outra pessoa como uma finalidade em si mesma. O outro nunca pode ser um objeto. O outro, ele é uma finalidade em si mesma. A pessoa tem que ser respeitada na sua dignidade humana. E aí, quando você usa ela como um meio para o seu bem pessoal, aí você está agindo mal. Esse mal, ele, para o Kant, ele está radicado na natureza humana. E é a coisa mais banal, mais comum que a gente vê. A gente vê poucas pessoas agindo kantianamente, né? Digamos assim. Mas você procurar o mal pelo mal, deliberadamente, porque pô, você. Aí é um negócio assim que o Kant nem. O Kant olhou assim e disse: ó, isso aí pode até existir, mas se existir, não é da natureza humana. Aí é nesse sentido que ele diz que é demoníaco, né? No sentido de estar fora da natureza humana. Mas assim, tudo bem, essa é uma discussão que a gente não vai resolver o problema do mal no mundo aqui, porque é bem difícil essa questão. Professora,
eu poderia fazer só uma observação que é importante para fazer a leitura em conjunto com a obra da Hannah entre o passado e o futuro, porque aí a gente consegue preencher algumas dificuldades que a gente tem com o livro Entre o Passado e o Futuro. Aí é importante pensar assim, na atualidade sobre a tentação do totalitarismo, né? Ela tem um tópico ali na Hannah que ela fala dessa tentação. E ela diz que os nazistas e bolchevistas, né, eles estão certos de que suas fábricas de extermínio são, ao mesmo tempo, uma atração e uma advertência. Ela diz atração para quem quer exercer o poder, seria talvez uma inspiração, que a promessa de um futuro como ideia encanta, que renova, moderniza. Eu estou fazendo aqui a minha observação. E a advertência, que seria assim, ela é ao mesmo tempo uma tentação, mas também ela é advertência para evitar um mal. E aí tem um autor que é estudioso, parisiense, né, que é Philippe Delara, professor em Paris de Filosofia e Estudos Políticos e pesquisador de Antropologia do Totalitarismo, e ele afirma que os regimes totalitários estão mortos, mas que eles continuam a exercer uma forte influência em muitos países e em suas culturas. Então, por esse motivo, ela seria tentação. Tentação porque ela, ao mesmo tempo que atrai, né, para a gente também tem que pensar não só nessa atração, mas tem que pensar na banalização do mal, que é uma advertência para evitar esse mal. Foi só assim uma observação sobre a ideia que ela traz da tentação do totalitarismo e que essa tentação ela é atual ainda, né? A gente vê pelo conflito aí da Ucrânia, né? Com uma concepção até de negar a nacionalidade ucraniana, né? Então é a ideia que ela chama também na obra de o esquecimento das vítimas, por exemplo, que o objetivo dele é queimar corpos, inclusive o Putin, que levava o crematório nos carros para a Ucrânia, que era o objetivo exatamente disso, de esquecer, que esse esquecimento também faz parte, né? Desaparecer a vítima por completo para que as pessoas não se compadeçam com elas, né? E a ideia também da robotização e mecanização dos movimentos, que não deixa a pessoa pensar, não deixa a inteligência tocar, não chega o sentido do sentimento, né? Não deixar esse tipo de liberdade interna para ter um pouco de empatia nenhuma, alguma. Então, exterminar até essa emoção do indivíduo mesmo, para que ele não se compadeça com as vítimas. E não tendo corpos, ele não tem condições de memória. Então, é até negar a memória, negar a cultura, negar tudo do inimigo. É só essa observação. Ótima observação, né? Quando você começou a falar, já me veio à mente realmente o Putin, o que está acontecendo na Ucrânia. E, de fato, eu acho que todo o esforço da Hannah Arendt é justamente para deixar sempre o alerta, né? Para deixar sempre a gente atenta contra essa tentação totalitária. E assim, modéstia à parte, muito do meu trabalho, do que eu faço em filosofia política, tem esse objetivo. O objetivo, assim, de apontar para o caminho oposto de qualquer possibilidade de recrudescimento. Porque, às vezes, a gente vê isso, né? Tá na cara da gente e aí a gente não percebe. Porque, por exemplo, para mim, particularmente, e para você também, parece, né? É muito claro o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. Seria muito fácil se posicionar, né? Se a capacidade de julgar estivesse preservada das ideologias. Sim. Mas não é o que acontece. E aí, quando você tem uma ideologia que está ali prejudicando a sua capacidade de julgar, você não vai entender
o certo e o errado, você vai justificar o que é injustificável, né? E você vai abrir a guarda até retoricamente o que não deveria acontecer para esses absurdos, né? Então, eu agradeço muito aí a tua colocação, é muito pertinente mesmo. Obrigada. Catarina, posso tirar uma dúvida? Para entender melhor essa questão da banalidade do mal, me parece que eu entendi que a Hannah Arendt ela não estava, que até então ela estava preocupada em analisar aquele perfil do nazista, né? E aí, como o Paulo Zé Oliveira falou, drogado ou não, obediente ou não, doutrinado ou não, ela se surpreendeu com Eichmann, aquela pessoa comum, tranquila, que não tinha nada disso, que não sofria esse treinamento nazista, essas coisas, nada, era o cara da esquina ali, normal. Isso, para mim, em direito, é o que a gente chama de direito natural. Então, é a extinção do direito natural. É o direito que é ditado pela moral, é a vontade de cada um, não está lei. E aí eu quero ver se eu entendi isso para trazer para o fato presente. Por exemplo, há alguns anos, não sei se vocês lembram, teve a história de uma mulher poceira que ocupou um terreno e ali ela criou seus filhos, uma mulher muito pobre, e aí a prefeitura mandou demolir a casa dela, ela com 5 filhos, porque estava em terreno ilegal e tudo mais. E o tratorista da prefeitura, encarregado de passar o trator, casa de madeira, essas casebres. E a mulher e a televisão filmando. E a mulher chorando muito, porque era o que ela tinha para ela e para os filhos, e pedindo, pelo amor de Deus, que não derrubasse. E aí o tratorista foi, parou, e não avançou. Aí vieram lá os funcionários da prefeitura dizendo que aquilo é uma ordem, ele tinha que cumprir. E ele foi pela segunda vez e parou, e não derrubou. Ele foi preso, perdeu, foi demitido, foi preso, ficou preso, mas ele não conseguiu obedecer à ordem de derrubar a casa da mulher. Então, ele foi penalizado por descumprimento da ordem e tudo aquilo que a lei previa. Mas ele foi absolvido, digamos assim, porque, no final, ele fez exercer o direito natural. É o direito de pensar, é o direito de agir conforme seus princípios, sua moral e seu entendimento. Não lembro, não sei se vocês lembram dessa reportagem, saiu em tudo que é televisão, e me parece o seguinte, esse funcionário tratorista negro, pobre, também precisando do emprego, também precisando de trabalho, não cumpriu em função, ou seja, não banalizou a ordem, que não era boa. É por aí esse entendimento da banalidade do mal, é a extinção do direito natural sobre todas as outras leis escritas? Também, vocês estão fazendo umas questões assim que a gente precisa dar conta de toda a história da filosofia para entender. Mas, assim, tem tudo a ver com o que você está dizendo, mas, assim, essa questão, né, da direito natural, lei natural. Isso aí, ó, vem desde Antígona, né? Você pega a Antígona, inclusive, né? é de Antígona mesmo, que a gente estava estudando, Pois e aí porque surgiu tudo isso. o que Bem de é Antígona. qual é o dilema, né, de Antígona? O direito de enterrar seu irmão, né? Ela quer enterrar o seu irmão, ela é uma lei do coração dela. Isso. Ela acredita que ela tem o direito de enterrar o seu irmão e ela vai até o fim, né, para fazer valer aquela lei. Então, Isso. você vê que isso é uma discussão antiga, né? Existem leis, né, que o indivíduo encontra em si mesmo, que são leis naturais e leis divinas que precisam ser respeitadas e que precisam ser preservadas, né?
E essas leis, elas estão ligadas com a dignidade do ser humano, né? Elas estão conformadas com o mundo, elas estão conformadas com a natureza e tudo. E aí é como se no nazismo você invertesse tudo. Isso. Por E isso deixasse que... a divindade abafada e o diabólico prevalecendo. Exato, é uma inversão. Por isso que, se vocês verem novamente o prefácio, a Hannah Arendt fala algo no sentido de dizer assim, tipo, arrancaram a tradição ocidental, colocaram ela de cabeça para baixo, algo assim, negaram, né? Porque a gente tem uma tradição no sentido de respeito, de descoberta disso que é divino, né? A lei moral é divina, né? O que o Kant dizia. O céu estrelado é acima de mim, a lei moral dentro de mim. Então, quando o Kant fala que essa lei, porque o Kant é muito racionalista, né? O Kant fala em termos de razão, mas uma pessoa menos racionalista, um filósofo menos racionalista, ele pode falar em termos de sentimento, né? Em termos de empatia. Mas tem coisas que a gente sente, que a gente sabe que não pode ser ultrapassado. E você tem que estar aí, você tem que ter isso para você ser uma pessoa saudável. Para você ser uma Certo, mas pessoa... esse personagem aí, Eichmann, né? Como é o nome dele? Eichmann ou Eichmann, é porque em alemão o Eichmann. CH ele tem um... Ok, mas o Eichmann, né? Eichmann, ele já tinha isso implantado, ele já não pensava Exato. como tratorista, não é isso? Mas o importante perceber é que existem muitos indivíduos como o Eichmann, que Isso, estão simplesmente... isso que é assustador. que nunca foram testados. Porque imagina quando se você configurasse, né, a sociedade totalitária, aí você ia ver um monte de Eichmann, né, aparecendo. Então a gente precisa fazer esse exercício. Será que eu seria capaz de resistir? E isso a gente faz nas pequenas coisas, né? Tem uma frase da Hannah Arendt que circula muito por aí, que ela diz assim, né? Tem pessoas que bajulam os poderosos, assim, é o mais comum, sabe? Pessoas que abdicam da sua capacidade de pensar simplesmente por proveito próprio, simplesmente pelo seu interesse, simplesmente para manter um emprego. E por mais que a gente não veja a gravidade disso, a cada vez que a gente trai a nossa consciência, a gente está agindo mal, a gente está agindo equivocadamente, porque a gente está agindo fora de princípios. Então, agir por interesse próprio, né? Quando você deve agir a partir da noção de dever, tendo como vista o bem comum, é agir mal. Só que a gente não leva a sério isso. A maioria dos seres humanos não tem esse caráter desperto, né? Ou ético, ou moral, ou essa inteireza, eu não sei explicar. Mas, assim, são poucos. Por isso que foram poucos os que resistiram no nazismo. Então, a gente teve ali uma Alemanha tomada, 90%. Isso é uma coisa... Claro que a análise também vai se perguntar, pô, acabou o nazismo e a gente não acha mais nenhum que se diga que nazista e tal. Mas teve um momento lá que era a grande maioria. Mas teve os que resistiram, e sempre há os que resistem, né? E sempre há. Mas a gente tem que fazer sempre esse questionamento. Se a gente está conseguindo agir conforme esses princípios, né? Porque não é fácil também. Não é fácil. Porque muitas vezes a gente se vê agindo a partir de ideologias, a partir de discursos alheios, né? Então a gente precisa estar sempre fazendo esse contato, né? Consigo mesmo. Agora você vê que Erasmo de Roterdã dizia que, e eu concordo, que ninguém defende uma verdade que lhe prejudica. Não é isso? Então, hoje, se alguém defender o nazismo, vai ser prejudicado. Porque o mundo não está mais preparado para isso. Então, acho sim que ninguém vai, hoje em dia, defender Ninguém nunca vai defender uma verdade que mas lhe acontece prejudica. O que tem máximo gente, que vai fazer tem é gente ficar defendendo omisso, o né? Putin. É ficar quieto. Tem gente defendendo o Putin, entendeu? Porque, assim, o nazismo ele não vai aparecer com o Hitler de novo, ele não vai aparecer com aquela mesma configuração de novo. Mas
aquele mal que graçou ali, ele pode acontecer de novo de uma outra forma, com outra roupa, com outro nome. E a gente tem que dar alerta, né? A gente tem que ter a responsabilidade de perceber quando isso está acontecendo, né? É verdade. É o Putler, né, professor? Como é? Agora é o Putler. Diz, Por que Camila, Putin? eu acho que É está o quase acabando o Putin, tempo. é Putin com Hitler. Ah, tá. Entendi. Não, Entendi agora. eu só ia fazer uma questão aqui sobre a ética kantiana. Eu acho que foi uma colocação que você fez agora no final, porque algumas pessoas, em objeção a Kant e ao racionalismo, entendendo Kant como idealista, né, que através do imperativo categórico tenta aí homogeneizar a ação, mas me parece que essas ideias totalitárias são tão bizarras que, com exceção de uma ética muito pragmática, muito utilitária, dá para você criar objeção e resistência, seja por uma perspectiva kantiana, talvez a proximidade da Hannah Arendt com os textos kantianos seja a causa da escolha dela pela perspectiva da ética kantiana. Mas eu acho que é interessante, quando você fala de empatia e de sensibilidade, o exemplo que a colega colocou do motorista do trator, né? Ali ele se sensibilizou, ele teve uma empatia, ele conseguiu se colocar no lugar do outro. Acho que, assim, tentando recuperar novamente o conceito de pluralidade, que é tão caro a Hannah Arendt, se você elimina essas diferenças entre os indivíduos, se torna tudo uma massa homogênea, você perde a capacidade também de se colocar no lugar do outro, no caso ali do nazismo, da vítima, do judeu. Não, mas o judeu não é meu pai, não é minha mãe, é um estranho, mas continua sendo um ser humano. Por isso me parece ser tão importante manter-se aberta à pluralidade e ao contato com essa rede plural, esse diálogo, né? Voltando àquelas questões da polis que foram apresentadas na aula inicial. Porque, independente se você pega uma perspectiva de uma ética aristotélica, por exemplo, você também vai ter o extermínio vai se apresentar como um vício muito grave, e uma completa negação da proposta da virtude, né? Porque atualmente eu vejo muita crítica ao idealismo, né? Isso aí é impossível, é muito utópico, como se a ética kantiana fosse também algo que levasse a uma utopia, como se Kant fosse uma ideologia, né? E aí pudesse nos levar a um totalitarismo. Eu acho que, às vezes, as pessoas têm muito medo do racionalismo. Eu digo isso especialmente numa perspectiva religiosa, que às vezes você tem um apego à autoridade. O colega também apresentou a questão da autoridade. Não, Deus é a minha autoridade, então não posso recorrer à razão. Não, me parece que é exatamente o oposto. Para quem tem uma visão madura do que vem a ser a ética judaico-cristã, minimamente assim, crítica, você tem uma perspectiva de autoridade no divino, mas que tem respaldo na racionalidade, né? Que você consegue defender aquilo que você entende como ideal de uma perspectiva mística a partir de princípios lógicos racionais também. Não, beleza, eu vou ter que falar rapidinho, porque eu acho que tem um tempo lá no Zoom, mas assim, é isso mesmo que você falou, não é preciso a ética kantiana de forma alguma para você se contrapor a uma barbaridade como o nazismo. É preciso alguma ética. Porque a gente sabe que você é da filosofia, sabe que a discussão ética ela é infindável e tem várias formas, né? Você tem vários tipos de ética, você tem vários modelos. Porque quando você se pergunta pelo fundamento da ação moral, aí você vai ter vários caminhos, várias respostas e tudo. Mas todas têm uma baliza, né, digamos assim, na qual o nazismo seria um horror, né, e seria algo que estaria fora da alçada. Isso é importante. Então, de modo que sim, várias outras escolas éticas, elas oferecem uma ferramenta, um instrumental teórico para você se contrapor a isso, né? Eu, particularmente, eu tenho uma relação ambígua com Kant, eu admiro muito essa coisa da lei moral, né? Do respeito, do dever, eu acho fantástica essa leitura que ele faz, mas eu sou muito pouco racionalista, né? No sentido de que eu tenho uma linhagem filosófica, uma perspectiva filosófica que tende muito mais para a intuição, para o sentimento, para a mística, né? E, assim, por exemplo, não que
o Schopenhauer seja o melhor modelo. Mas o Schopenhauer tem um livro que ele critica a ética kantiana, né? E assim, ele destrói a ética kantiana, e eu também adorei o livro. Porque para o Schopenhauer, o fundamento da ação moral é a compaixão. E eu acho isso lindo também. Então, para o Kant, o fundamento da moral é o dever, o dever ser, né? E é o imperativo da razão. Aí o Schopenhauer vai dizer, não existe isso de você dever querer. O querer é absoluto. Agora, quando você consegue, por alguma coisa inexplicável, você perceber que o outro reflete de alguma forma você, que está na totalidade, porque o Schopenhauer é meio louco, né? Ele junta o Kant com Platão, com os Upanishads. Aí ele vai dizer, Tatvonasi, esse vivente és tu, né? Então, tudo está em tudo. E aí, quando você consegue quebrar o véu de Maia, você consegue se identificar com o sofrimento do outro, aí isso é o fundamento da ação moral, né? Então, no caso que a colega deu, da pessoa que queria, que foi obrigada, né, a tratorar a casa, ele se compadeceu da pessoa que estava pedindo para não fazer isso. Então, isso é um movimento ético. E a gente precisa sempre despertar isso, seja lá por qual caminho, né? Então, é isso, pessoal. Eu não sei se alguém quer falar, mas eu acho que eu vou ter que ir, porque daqui a pouco vai acabar o tempo do Zoom. Mas foi ótimo hoje, assim, muita gente participou, fiquei super feliz, aprendi bastante. E valeu. Na próxima semana é outra pensadora, outra filósofa. Obrigada, professora. Boa Abraço. noite para todos. Boa Abraço. noite. Boa noite. Fernanda, você não falou nada, apareceu agora para mim. Tô quietinha hoje, só ouvindo. Tchau. Beijo, tchau, tchau.